Deuteronômio, capítulo 5, a partir do versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que o Senhor fale conosco pela sua palavra, Senhor. Nos dirija nesse estudo, nos instrua por seu Espírito e aplique ao nosso coração para a nossa edificação. Abençoa muito esse estudo dos 10 mandamentos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Nós vamos continuar nesta manhã a leitura da exposição do primeiro mandamento do Catecismo de Westminster. Algumas palavras, irmãos, aqui adicionais, para a gente poder continuar. Nós estamos sempre lembrando os irmãos que, vocês lembram, que nós estamos lendo o Catecismo Ortodoxo e o Catecismo Maior de Westminster. O Catecismo Ortodoxo, ele faz uma apresentação de cada mandamento, assim, mais resumida, Mas o Catecismo Maior, ele apresenta melhor, assim, melhor, essa não é a palavra, melhor, Ele apresenta mais, de forma mais expandida, cada ensino dos 10 mandamentos. E nós estamos, então, lendo os 2 catecismos. E também, se Deus assim permitir, nós vamos estudar, depois dessa exposição dos 10 mandamentos, nós vamos estudar o Pai Nosso, dentro do Catecismo Ortodoxo também. E lembra aos irmãos que nós devemos ver sempre eu gosto de começar com essa nota de introdução, que o Catecismo Maior, o Catecismo Ortodoxo, ele se divide em nossa miséria, nossa salvação e nossa gratidão. Nossa miséria é o pecado, nossa salvação é o Senhor Jesus, e a nossa gratidão, depois que nós somos salvos pela graça, pelo sangue de Jesus, nossa gratidão se expressa exatamente na obediência ao nosso Deus, no amor a Ele, no zelo pela sua vontade. E os 10 mandamentos, nós até estudamos aqui na classe de membresia há pouquinho, e os 10 mandamentos, eles expressam a vontade de Deus para a nossa vida. Então, onde está a vontade de Deus? A vontade de Deus está nos 10 mandamentos. E você já deve ter notado, então, uma coisa que eu estou sempre repetindo, antes de falar o que eu ia falar, então quero aqui acrescentar mais isso, é que é graça de Deus, Então nós não estamos aqui falando dessas coisas como que dizendo assim para vocês, façam e obedeçam e ganhem a sua salvação ou ganhem crédito com Deus. Deus nos livre de dizer uma coisa dessa, porque isso é contrário ao Evangelho.
A nossa obediência é porque nós já somos salvos, porque nós já amamos ao Senhor e nós queremos então obedecer a esse Deus que nós já amamos, e a obediência mostra que somos salvos, né? Não é para a nossa salvação, mas mostra realmente que nós já fomos salvos em Cristo Jesus. E você já deve ter notado, é isso que eu ia falar um pouquinho, que há vários detalhes aqui, e eles dividem, o Catecismo Maior divide aqui o estudo do primeiro mandamento. Ele apresenta o primeiro mandamento, que é: não terás outros deuses diante de mim, né? Êxodo 23, e em seguida ele apresenta com duas perguntas, divide o assunto em deveres exigidos no mandamento e pecados proibidos. Eu disse para vocês que os deveres exigidos, eles têm a correspondência dos pecados proibidos, né? Então, quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? O conhecimento e o reconhecimento de Deus como único e verdadeiro Deus, nosso Deus, como também adorá-lo e glorificá-lo como tal, mediante o pensar, meditar nele, lembrar-se dele, tendo em alta conta, honrando, adorando, preferindo, amando, desejando, temendo, crendo nele, confiando, deleitando, regozijando-se nele, sendo zeloso por ele, clamando por ele, dando-lhe todo louvor e graças e prestando-lhe toda obediência e submissão com todo ser, sendo cuidadoso em agradá-lo em todas as coisas, entristecendo-se por ofendê-lo em algo, caminhando humildemente com ele. Então, esses aqui são os nossos deveres. Eu procurei dar alguns detalhes de cada dever deles, mas basicamente é procurar conhecer a Deus, reconhecê-lo e viver para a sua glória, em todas essas formas aqui, em oração, em obediência, sendo zeloso por ele, adorando e se entristecendo com os nossos pecados. Nós ainda somos pecadores, mas a nossa tristeza será realmente o pecado e a nossa alegria será a obediência, e caminhando humildemente com ele. Os pecados proibidos que nós já vimos, tanto na questão da obediência como na questão dos pecados, é bem interessante nós vermos os blocos, né, que o Catecismo Maior ele apresenta, os dois assuntos. Então, obediências, práticas obedientes, digamos assim, que formam certos blocos, e pecados também que formam certos blocos de pecado, né? Então, por exemplo, conhecer e reconhecer a Deus de respeito a uma prática obediente, a um bloco, digamos, de prática obediente. Então, conheça a Deus e reconheça Ele, aí eu passo a adorá-lo e assim por diante. Os pecados também estão nesses blocos aqui. Eu vou ler aqui até onde nós estudamos semana passada. Os pecados proibidos no primeiro mandamento são o ateísmo, negar ou não ter um Deus, a idolatria, ter ou adorar mais do que um Deus ou qualquer outro associado com o verdadeiro Deus ou em lugar dele, não ter ou não confessá-lo como Deus, nosso Deus, a omissão ou negligência de qualquer coisa devida a ele, exigida neste mandamento, a ignorância, o esquecimento, os falsos conceitos, as falsas opiniões, pensamentos indignos e ímpios sobre ele, as pesquisas ousadas e curiosas dos seus segredos, toda a profanidade, ódio de Deus, amor próprio, egoísmo, todas as outras disposições desordenadas e imoderadas da nossa mente, vontade, afeição por outras coisas, defraudando Deus em tudo ou em parte. A vã credulidade e a incredulidade, a heresia, as crenças errôneas, a desconfiança, o desespero, a incorrigibilidade e a insensibilidade sobre o juízo de Deus, a dureza de coração, a soberba, a presunção, a segurança carnal, tentar a Deus, uso dos meios lícitos e a confiança nos meios ilícitos, aqui que eu parei semana passada. Então veja os blocos de pecado aqui que é proibido e que nós temos então que correr dessas coisas que desagradam ao Senhor. O ateísmo, que eu já falei para vocês, prático e teórico, né? Prático é da vida das pessoas que vivem como se Deus não existisse, e o teórico é aquela coisa mais intelectual que nós vemos por aí, nas academias, em vários lugares. E a idolatria, né? A idolatria, que é adorar qualquer coisa que não seja Deus, a omissão e negligência com qualquer coisa devida a Ele. E aí tem aqueles pecados na questão assim mais mental, do pensamento em relação a Deus, a ignorância, o esquecimento, falsos conceitos, falsas opiniões, pensamentos indignos e ímpios sobre Ele. Também pesquisas ousadas e curiosas de seus segredos. Nós temos que ficar
onde Deus, ele revela na sua palavra, e não tentar ir além dela. Toda a profanidade, ódio a Deus, amor próprio, egoísmo, todas as outras posições desordenadas e moderadas de nossa mente, vontade e afeição. Então essas coisas levam a uma imoderação, um descontrole, defraudando a Deus em tudo e em parte. E aqui nós vimos também um outro bloco de pecado que tem a ver com a fé e com a incredulidade. Vã credulidade, que é aquilo de acreditar sem o critério correto, sem a palavra de Deus. Acreditar porque uma pessoa fala bonito, fala de Deus. A incredulidade, que é irmã desse pecado, né? Uma coisa é você ser credo, você acredita em tudo que uma pessoa diz só porque ela fala em nome de Deus. A outra coisa é a incredulidade, que é descrer da palavra de Deus. Mas essas coisas andam juntas, em muitos sentidos, né? A heresia, as crenças errôneas, a desconfiança em Deus, o desespero. Tudo isso tem a ver com a questão da fé, você percebe? Agora vem um aspecto assim mais da soberba, do orgulho, da teimosia, que são esses pecados aqui que nós estudamos semana passada. Incorrigibilidade, insensibilidade sobre o juízo de Deus, dureza de coração, soberba, presunção, segurança carnal, tentar a Deus. E aí eu fiquei de ler com vocês aqui a questão. Na verdade, eu já li o texto, mas hoje eu quero continuar a partir daqui. O uso dos meios lícitos e a confiança nos meios... Uso dos meios ilícitos, e a confiança nos meios lícitos, né? Vamos ver aqui que esses são pecados também proibidos. Usar coisas ilícitas para alcançar certos resultados, né? E a confiança nos meios lícitos. Tudo isso é quebrar este mandamento. Então, qual seria o uso dos meios ilícitos? Vamos ver Romanos capítulo 3, versículo 8, meus irmãos. Romanos capítulo 3, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. E por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. O uso de meios ilícitos é quebrar este mandamento. Nós vimos semana passada sobre tentar a Deus. Você lembra que o diabo disse, te joga? E Deus disse, e Jesus falou para o diabo na tentação, não tentarás ao Senhor teu Deus, né? O que é aquilo ali, irmãos? É que Deus, ele não mandou ninguém se jogar. Isso é desafiar a Deus, né? Então, nós temos que confiar. Isso é idolatria também, porque você está desafiando a Deus. Então, você tem que confiar em Deus, mas confiar em Deus significa não desafiá-lo. Se jogar de um lugar alto, vai se quebrar lá no chão e Deus não vai livrar não, né? Então, dei até o exemplo para vocês na pandemia, de pessoas que disseram assim, Deus vai me livrar, eu não preciso me cuidar e tudo, né? Então não é assim, nós não podemos tentar ao Senhor, nós temos que confiar nele e descansar nele. Agora, aqui tem a ver com esse mesmo pecado, tudo aqui tem a ver muito com a soberba e com a teimosia, irmãos, que é usar meios ilícitos. Olha, Deus, ele deu para nós meios e ele diz assim, sigam esses meios para que vocês alcancem certos resultados na vida de vocês. Isso tem a ver com a vida espiritual, tem a ver com a vida física, tem a ver com tudo, né? Com tudo. Então, o que Paulo está falando aqui no caso é daquelas pessoas, nós podemos dizer assim, abusadores da graça de Deus, né? O apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho da graça e alguns estavam entendendo errado e até difamando Paulo, dizendo que ele falava o que ele não falava. Paulo ensinava e pregava a graça de Deus, que a salvação não era pelas obras, mas era pela graça de Deus,
Mas essas pessoas estavam deturpando a palavra de Paulo, fazendo o seguinte, dizendo que Paulo ensinava que quanto mais você pecava, mais você era abençoado. Né? Então veja o que diz o versículo 8. Eu vou ler de novo o versículo 8. E por que não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos? Façamos males para que venham bens, a condenação desses é justa. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Olha, a salvação não é pela graça. A salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça de Deus. Paulo pregava isso. Olha, vocês não vão ser salvos pelas obras, pelos méritos, pelos esforços de vocês, mas vocês vão ser salvos pela graça. É isso que Paulo ensinava. Algumas pessoas ouviam isso e diziam assim, e começavam a falar, interpretar mal o que Paulo dizia, dizendo assim, olha, já que nós não somos salvos pela obediência à lei, mas pela graça de Deus, ou seja, você tem que confiar no Senhor, você tem que confiar nele, e aí você vai ser salvo sem obra nenhuma, apenas pela graça de Deus. Então isso deve significar que para você ser abençoado, não tem problema você pecar, peque mesmo, quanto mais você peca, mais graça você recebe, mais bênção você recebe. Entendeu o raciocínio errado? Tá certo isso? Não. Porque a graça não somente ela salva, justifica, mas ela também liberta do pecado. Quer dizer, eu não vou ser salvo pela graça de Deus sem as obras para dizer agora assim, agora eu vou pecar, valer. Não, eu vou ser salvo pela graça para obedecer a Deus, para amar o Senhor, para deixar o pecado. Mas essas pessoas então, elas estavam querendo alcançar a bênção de Deus por um meio ilícito. Qual era o meio ilícito, irmãos? Abusar da graça. Vocês estão entendendo? Deu para compreender? Então, o que ele diz aqui no versículo 8 é, porque não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens, a condenação desses é justa. Claro que Paulo não ensinava isso. Paulo não ensinava um meio ilícito para receber bens do Senhor. O que Deus diz que é meio para alcançar um bem é o meio que ele diz. O que ele não diz que é um meio para alcançar o bem não é um meio certo, não é um meio lícito. Eu dei aqui o exemplo para vocês a gente falou muito da pandemia, que eu dei algumas ilustrações para vocês. Então, por exemplo, a pessoa diz assim, Deus vai me livrar sempre. Aí eu não vou no médico, eu não tomo remédio, não tomo vacina, eu quero ter saúde, inclusive isso é tentar o Senhor, né? Então, eu não estou usando o meio correto, eu estou usando o meio ilícito. A pessoa, por exemplo, quer ter as coisas, outro exemplo que a gente pode dar, isso aplica em tudo na vida, irmãos, e usar qualquer meio ilícito é não temer o Senhor, é afrontar o Senhor, é quebrar esse mandamento. A pessoa quer ter alguma coisa, mas para ter alguma coisa ela não pode roubar, ela não pode ser desonesta. Eu quero ter uma casa bonita, quero ter um carro bonito, carro grande e bonito, aí o que eu vou fazer? Existem os meios para isso, é difícil, é luta, mas existem os meios. Qual é o meio? É estudar, trabalhar, guardar dinheiro, ser prudente, não sair por aí gastando. Então são os meios para nós termos as coisas, termos os bens. Agora, roubo, muita gente consegue roubando, mas é um meio o quê? Ilícito. Então nós não podemos jamais, e é quebrar esse mandamento, o uso de meios ilícitos. Mas vamos continuar aqui, porque o Catecismo Maior não fala somente isso, mas ele fala também a confiança nos meios lícitos. Agora eu quero ler com vocês Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor. Deixa os irmãos acharem. Esse é um versículo bem conhecido. Assim diz o Senhor. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor.
Maldito o homem que não confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Olha só, irmãos. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Um homem pode ajudar um outro homem a alcançar um benefício? Pode ou não pode? É uma pergunta. Sim. Por exemplo, vocês chegaram aqui hoje com a ajuda de muita gente. Muita gente. Essa roupa que você está vestindo foi você que fez? Essa máscara foi você que fez? Esse óculos foi a irmã Julieta que fez. Quando você pega um ônibus, tudo na vida nós dependemos de outras pessoas. Nós temos que ter ajuda, apoio de outras pessoas. Senão nós não conseguimos, nós não chegamos lá. Graças a Deus. Vou voltar ao que eu falei semana passada, porque isso tudo ajuda a ilustrar, né? Olha, irmã, ela pode ficar com todos os papéis aí, fique à vontade, viu? Então, para ilustrar, semana passada eu falei para vocês das vacinas, né? Graças a Deus, tem cidade já que está tirando a máscara, as mortes, graças a Deus, está diminuindo. Foi por causa das vacinas. Aí as vacinas, quem foi que fez a vacina? Nós fizemos vacina? Não. Nem temos ideia. Se temos alguma, ouvimos falar, podemos comentar um pouquinho, mas nós não somos técnicos, estudiosos da área, nada disso. Então, nós dependemos de outras pessoas. Inclusive, eu estava ouvindo um senhor que eu acompanho na internet, e ele disse assim, inclusive, foi tão rápido as vacinas por causa também da internet, né? Da internet, porque a internet facilitou a divulgação do conhecimento. Então, muita gente tem conhecimento, mas a internet ajuda porque ela democratiza aquele conhecimento. Outros cientistas aprenderam com os que já sabiam mais e as coisas foram muito mais rápidas. Agora eu pergunto para vocês, veja só, nós somos beneficiados pelos outros, mas quem é que está por trás de tudo isso e que tem que ser o alvo da nossa confiança? Nós temos que confiar. Por exemplo, nós estamos vencendo essa doença, maldita doença, terrível doença, por meio das vacinas, por meio das precauções que a sociedade foi aprendendo a tomar. Estamos com máscara até hoje, mais de 2 anos depois aí início dessa pandemia. As coisas estão bem melhores, graças a Deus. Mas eu pergunto para vocês, quem é que está por trás? Nós cantamos aqui o Salmo de número 3, que diz assim, Senhor, como aumentam contra mim os opositores meus. São muitos os que proferem contra mim, nem Deus o salvará. Por que eles diziam isso? Porque é claro que eles estavam errados, mas eles diziam assim, não tem jeito para ele, Deus não vai salvá-lo, nem Deus vai salvá-lo. Mas Davi diz, não, ele vai me salvar. E Jonas, quando ele estava lá na barriga do peixe, ele disse assim, a salvação vem de quem? Vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. Então nós estamos sendo salvos desta pandemia pelo Senhor, irmãos, pelo Senhor. Só que nós temos os meios. Deus diz para nós, existem medidas sanitárias. Se você for ler o Antigo Testamento tem leis sanitárias. Deus dizia onde o povo devia colocar os dejetos deles, lá no deserto. Tinha regra para isso. Tinha regra de higiene. Tinha quarentena no Antigo Testamento. Tinha separar os leprosos. Tudo isso que é para que as doenças não se espalhem, para que não haja contaminações. Está tudo na Bíblia. Não tem nada de absurdo. Se você confia em Deus, você é a favor de quarentena, você é a favor de regra sanitária, porque está na É um meio de
você se precaver de uma doença grave. É um meio lícito. Assim são também. Por exemplo, Paulo fala para Timóteo, toma um pouco de vinho por causa do teu estômago, das tuas frequentes, o quê? Enfermidades, né? Existem os meios lícitos para que nós alcancemos a saúde, alcancemos os benefícios dessa vida, meios lícitos. Nós não devemos usar meios ilícitos, mas nós não confiamos nos meios. Confiar nos meios é idolatria. Tem gente, por exemplo, que está confiando que são os cientistas em si que estão nos salvando, que são as vacinas em si que estão nos salvando. Não, quem está nos salvando é Deus. Só que Ele usa os cientistas, Ele usa as vacinas, Ele usa os remédios, Ele usa todas essas regras sanitárias, Ele usa isso, mas quem salva é Ele. Então, o que seria errado? Vou voltar de novo para a questão da pandemia. É errado uma pessoa dizer assim, eu não preciso de vacina, eu vou, sei lá, tomar um chá, né? E não vou pegar essa doença. Ora, você está usando um meio, você está tentando a Deus, você está usando um meio que não é correto, não é sábio, não é prudente, não tem, inclusive, base nas Escrituras, que Deus diz que nós temos que ouvir, quem conhece dos assuntos e assim por diante. Isso está errado. Usar meios ilícitos, achando isso é tentar Deus. Não, Deus vai me livrar, não preciso disso. Agora, aqueles que confiam nos remédios, nas vacinas, nos meios e não confiam em Deus, não entendem que quem está por trás dessas bênçãos e desses livramentos é o próprio Deus, também estão errados. Isso se aplica em tudo na vida. Você percebe o equilíbrio do catecismo maior? Se nós aprendêssemos esse equilíbrio, como nós evitaríamos problemas, irmãos, nesses nossos dias conturbados, né? Em que as pessoas ou desequilibram para um lado ou desequilibram para outro. Tem gente que diz que tem fé em Deus, mas está tentando a Deus, e tem gente que confia nos meios só. Nós temos que usar os meios corretos, não usar os meios lícitos e confiar que o Senhor está por trás de tudo. Vamos continuar aqui. Os deleites e gozos carnais, um zelo corrupto, cego e indiscreto, a mornidão e o amortecimento nas coisas de Deus, alienando-se e apostatando-se de Deus. Ponto. Os deleites e gozos carnais. Vamos ver 2 Timóteo 3,4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Eu pergunto para os irmãos, Deus é contra todo e qualquer tipo de deleite, de prazer? Deus é contra? Não. Mas eu queria chamar a atenção de vocês, o nosso catecismo maior, ele coloca assim, olha, os deleites e gozos carnais, pecaminosos, deturpados. Aqui Paulo diz assim, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Deus não é contra os deleites. O problema é quando os deleites, eles são carnais. E tem muitas implicações sobre dizer que os deleites são carnais. Eu quero sugerir aqui algumas coisas para vocês nesta manhã. Observem a comida. A comida. Quem não gosta de comer? Quem não gosta de se deleitar com um bom prato? Né? Tudo isso vem de Deus e tudo isso é bênção do Senhor.
Mas quando é que isso se torna, irmãos, uma coisa carnal e uma coisa pecaminosa, uma coisa que desagrada ao Senhor? É quando aquilo se torna um ídolo e aquilo se torna a coisa para o qual eu vivo. Então, se eu só vivo para esse deleite, se eu me dedico a ele, se eu só penso nele, se eu sou uma pessoa, por exemplo, que só vive para comer, aí é um deleite carnal, né? Quando Deus não está controlando aquilo, Deus não é contra o deleite, Deus nos dá muitos deleites e muitos prazeres e muitas bênçãos. A comida vem de Deus, a sexualidade vem de Deus, a contemplação do belo e o prazer que isso dá vem de Deus, tudo vem de Deus, né? Mas quando essas coisas elas se tornam descontroladas, dominantes e ídolos, aí são desejos carnais. Os deleites e os gozos carnais. Porque veja que Paulo diz aqui, mais amigos dos deleites que amigos de quem? De Deus. Então Deus não é mais o deleite. Irmãos, Deus é o nosso deleite. Deus é a nossa alegria. E a qualquer deleite que ultrapasse o deleite maior nosso, que tem que ser Deus, deve ser para nós dor e sofrimento. Por isso que quanto mais nós amamos ao Senhor, mais nós vamos percebendo que os deleites carnais, eles são secos, eles são, como é que eu posso dizer assim? Sem significado, sem profundidade, eles só têm aparência, mas no fundo, eles são imundos e sujos, prejudiciais, mortais. Uma pessoa, por exemplo, que vive no prazer das drogas, no prazer do álcool, no prazer de qualquer vício, no prazer de um joguinho, que ele não consegue mais largar aquele joguinho, todas essas coisas. Quando aquilo começa, né? Já tem sido falado de pessoas viciadas em internet, viciadas no que a internet pode dar e oferecer em termos de entretenimento, e as pessoas se deleitam naquilo e aquilo passa a ser um ídolo. Aquilo ali é sem substância, porque na verdade toda idolatria ela é uma coisa falsa. Você está se dedicando a um prazer pelo prazer, como se aquilo fosse um Deus verdadeiro, como se aquilo merecesse toda a sua dedicação, enquanto que o Deus, que você deve se deleitar nele, que você deve ter prazer nele, que você deve ter alegria nele, você abandona. Mas quanto mais eu entendo que o meu deleite, eu sou amigo de Deus, mais eu percebo que esses deleites carnais, meus irmãos, eles são deleites sem significado, sem realidade. Na verdade, estão me destruindo, me matando. E eu vejo a imundície de tudo isso. Por exemplo, quantos não são salvos de uma vida lasciva e percebem que aquela vida lasciva ela era uma vida sem significado, né? A prostituição, a fornicação, os vícios nas drogas, o prazer no álcool, no jogo, tudo aquilo que domina e que leva ao prazer e domina o ser humano. Na medida que o ser humano vai percebendo a glória de Deus, a glória do Evangelho, e vai vendo como essas coisas são imundas, são sujas, são sem significado e são falsas no resultado, porque dão prazer momentâneo, mas as joga depois no fundo da realidade deprimente, que no final não tem nada. Não tem nada. Mas o Senhor, o prazer que o Senhor nos dá, o deleite que o Senhor nos dá. Lembra que aquilo que... Aí eu vou lembrar para vocês o que João diz na sua carta. O mundo passa com todas as suas concupiscências, com todos os seus desejos, com todos os seus deleites, com tudo aquilo que os homens se dedicam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Né? Então, não se deixe dominar por nenhum deleite, por nenhum desejo. É bom, o comer é bom, o entretenimento é bom quando é bem usado. Tudo é lícito, que não seja em si mesmo ilícito, né? E deve ser usado, porém, com moderação, e não que aquilo já comece a me dominar e já me comece a me levar ao deleite naquilo, tirando-me da amizade com Deus, da adoração a Deus. Esse é o grande
É a grande questão que nós devemos observar em tudo. Tem alguma coisa que está dominando você, está fazendo você deixar de orar, deixar de ler a sua Bíblia, deixar de meditar no Senhor, deixar de se deleitar no Senhor? É um deleite carnal. Isso você deve mortificar e você deve se afastar disso. Bom, vamos lá, vamos seguir adiante. Um zelo corrupto, cego e indiscreto. Irmãos, vamos ler aqui, esse é um assunto muito importante. Gálatas 4,17. Gálatas 4,17. Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. Eu vou ler esses versículos, depois a gente comenta, tá bom? Vamos ler também João 16, versículo 2. João 16, versículo 2. Esse aqui está bem fresco ainda na memória dos irmãos, que nós temos feito as exposições nos últimos domingos. João 16, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um que, irmãos? Um serviço a Deus. Vamos ler também Romanos capítulo 10, versículo 2. Romanos capítulo 10, versículo 2. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2, para nós pegarmos o contexto. Romanos capítulo 10, verso 1. Irmãos, Romanos capítulo 10, verso 1, já os irmãos acharam. Até a irmãzinha ali que está procurando na Bíblia dela também. Diz assim a palavra: irmãos, o bom desejo do meu coração e oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho. Olha só o que Paulo diz: de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Interessante, não dizer zelo de Deus, mas não com entendimento. Vamos ver outro texto aqui. Lucas capítulo 9, versículos 54 e 55. Lucas capítulo 9, versículos 54 e 55. Lucas capítulo 9, versículos 54 e 55. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Essa palavra aqui dos discípulos, né? Parece as frases que a gente ouve hoje aí nas redes sociais. Esses malditos, gente falando assim: malditos esquerdistas, que a ira de Deus caia sobre vocês. Caia fogo do céu sobre vocês, esses esquerdistas comunistas. Aí Jesus diz assim: que espírito sois? Que espírito sois? Aliás, Jesus diz, né? Não sabeis que espírito, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvar as almas. Vamos pensar aqui agora, irmão, nesse zelo, tá bom? Nesse zelo sem entendimento. O que é o zelo sem entendimento? Observe que eu li os textos aqui. Paulo fala dos inimigos da fé de Gálatas, que eles têm zelo por eles. Paulo fala, qual foi o texto que nós lemos? Jesus falou que os judeus iriam matar os cristãos, acreditando fazer um serviço a Deus. O que é isso? Zelo.
Paulo diz que eles têm zelo de Deus, lá em Romanos, mas sem entendimento. Zelo de Deus. E aqui, observem bem, irmãos, e aqui aconteceu algo com os samaritanos. Vamos ler do versículo 51 para a gente pegar bem a história. Versículo 51 de Lucas 9 diz assim: E aconteceu que, completando os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou os mensageiros adiante de si, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Jesus ia para Jerusalém. Para os irmãos entenderem o contexto, eu tenho que dar algumas explicações aqui. Jesus ia para Jerusalém e ele queria fazer uma pousada, passar um tempo ali numa aldeia dos samaritanos. Sabe que vocês lembram de João capítulo 4, que os samaritanos não se davam com quem? Com os judeus, não se davam. Quando os samaritanos perceberam que Jesus ia para Jerusalém, que era a cidade de quem? Dos judeus, eles ficaram muito aborrecidos. E eles não receberam Jesus. Eles eram preconceituosos, né? Eles não gostavam dos judeus, coisa de ser humano que se divide por raça, por posição social, por intelectualidade, coisa de gente, de pecador, cheio de orgulho. Quando os discípulos ouviram isso, viram isso, aí foi essa reação deles, que está aqui no versículo 54, vamos ler também. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias fez? Ou seja, olha, Senhor, não estou te recebendo, vamos dizer como Elias. O que é que Elias disse, né? Fogo desça do céu, desça fogo do céu e mate todos esses samaritanos que não quiseram receber o Senhor. Veja que afronta. Vamos pedir que Deus destrua esses homens. Eles estavam fazendo isso por causa de Jesus. Vocês percebem? Eles estavam defendendo Jesus. Esses samaritanos não receberam Jesus, então esses samaritanos merecem morrer. Merece que, como lá no caso de Elias, desça fogo do céu e mate-os todos. Os judeus do capítulo 16, que nós já estudamos aqui tantas vezes, vão matar os cristãos por causa de quem? De Deus. Olha só, né? Eles vão matar os cristãos como que fazendo serviço a quem? A Deus. Então, aqui era para Jesus. João capítulo 16, para Deus. O que Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 12? Paulo reconhece que eles têm o zelo de Deus. É por causa de Deus que eles fazem aquelas coisas. E assim também eram os lá de Gálatas. Tudo era por causa de Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, porque isso vai lhes servir de grande precaução nesses dias difíceis. Cuidado com zelo por Deus, sem entendimento. Porque isso é o problema. É isso que Paulo aponta lá em Romanos capítulo 10. Tem zelo de Deus, mas sem entendimento. Uma pessoa pode estar absolutamente certa de que as suas ações, as suas palavras, o seu zelo é correto, porque ele acredita piamente que ele está fazendo aquilo ou para Jesus, ou ele está fazendo aquilo por Deus. Mas a grande questão é com entendimento? É com compreensão correta? As pessoas estão entendendo realmente o que elas estão fazendo? Porque olha o que a palavra de Deus diz aqui. Aliás, o Catecismo Maior diz aqui: um zelo corrupto, cego e indiscreto. Corrupto, cego e indiscreto. Esse zelo, ele está corrompido. E ele está corrompido pelo quê? Pela cegueira. Só que isso não é a cegueira aqui dos olhos. É a cegueira mental, é a cegueira no coração, é a cegueira espiritual, é a cegueira do pecado. E ele é indiscreto. Ele não tem, ele não se contém. O que é um indivíduo discreto, né? É um indivíduo que fala alto, que briga,
que não tem pudor. Ele não se domina. Ele não tem controle. Ele se intromete em assuntos alheios. Ele fala demais. Ele é cheio de fogo, de ardor, de violência verbal, descontrolado. Tudo isso aí, muita gente faz por Deus. Só que não é por Deus. É pelos que eles dizem que é Deus. E a correção que o Senhor Jesus Cristo faz aos discípulos é muito importante aqui. Porque Jesus diz assim: Peraí, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo o que eu vim fazer. Eu não vim tocar fogo nos samaritanos. Eu vim salvar os samaritanos. Vocês estão com zelo por mim, só que é um zelo equivocado, porque vocês não estão entendendo quem eu sou. Eu não sou destruidor. Eu sou o quê? Salvador. Eu não vim condenar. Eu vim salvar. Eu não vim destruir, eu vim resgatar o que se havia perdido. Eu não vim matar o doente, eu vim trazer a cura. Então, olha o que Jesus diz. Jesus repreendeu a eles e Jesus diz: Vós não sabeis que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram por outra aldeia. Deixa eu falar uma coisa para vocês bem clara. Todo zelo por Deus, mas sem uma compreensão de quem é Deus, da obra de Deus, do propósito de Deus, é esse zelo corrupto, cego e indiscreto. Nós temos que correr desse tipo de coisa. Isso é uma vergonha. Irmãos, em nome de Deus se faz guerra. Em nome de Deus se mata. Em nome de Deus já se matou muito na história. Em nome de Deus já se fizeram atrocidades, coisas terríveis. Só que não é Deus, é um ídolo. É um Deus conforme o coração humano. É um Deus, porque assim como os samaritanos odiavam os judeus, os discípulos eram o quê? Judeus ou samaritanos? Os judeus também odiavam os samaritanos. E eles estão falando aquilo movido pelo ódio. Não era pelo evangelho, não era pela graça de Deus, era pelo ódio racial. Então, quando eu vejo muitos comentários que eu ouço por aí de pessoas se dizendo: eu sou defensor do evangelho, defensor de Cristo, defensor da palavra, disso, e a gente vê ódio nas palavras dessas pessoas, a gente vê a pessoa louquinha para tocar fogo, para espalhar, como é que posso dizer, contenda, e ama uma contenda, ama uma briga, e diz que isso é de Deus. Irmãos, isso é muito contemporâneo, é muito de nossos dias, e nós temos que nos afastar disso, porque isso não tem nada a ver com o evangelho. Um cristão, ele prega a palavra, ele anuncia o evangelho, porque ele não tem interesse em destruir as pessoas, ele tem interesse de salvar as pessoas, né? Leia o que Lloyd Jones... Eu quero recomendar um texto para vocês, aquele comentário de Lloyd Jones sobre o Sermão da Montanha. E o que o Lloyd Jones fala lá, por exemplo, sobre comunismo e como tratar os comunistas. Eu acho que o povo hoje tem que ouvir muito Lloyd Jones, entendeu? Como é que a gente dá testemunho? Como é que a gente pode levar o evangelho às pessoas? Se eu considero um outro um inimigo e não alguém que precisa do evangelho, eu não prego para ele o evangelho, eu quero que caia fogo do céu em cima dele. E não é esse o nosso espírito. O nosso espírito, os outros podem nos odiar, irmãos, os outros podem nos perseguir, e eles vão nos perseguir, mas o nosso espírito é espírito de proclamação do evangelho, da palavra de Deus, da verdade do Senhor Jesus Cristo. Esse é o espírito do evangelho. Qualquer outro zelo religioso, que esteja nesse aspecto, como ele coloca aqui, não é? Corrupto, cego e indiscreto, não é de Deus. Eu vou só falar aqui mais esse, que a gente começou tarde hoje, né? E aí nós vamos parar.
É interessante que fala em zelo, aí depois vai falar em algo quase que assim, contrário disso. Olha só, mornidão, amortecimento nas coisas de Deus, alienando-se e apostatando de Deus. Eu gosto muito desse catecismo porque ele faz os contrastes, olha só. Isso aqui eu vou falar semana que vem, tá bom? Mas você já guarda isso na mente, tá? Desse contraste importantíssimo. Guarde e medite a semana inteira e leia esses textos aqui. Porque nós vimos assim, não usar os meios ilícitos, aí ele faz um contraste. E confiar nos meios lícitos. Porque, irmãos, nosso coração é muito enganoso, sabe? E às vezes nós só olhamos um erro, a pessoa diz assim, não, eu não uso meio ilícito. Mas se ela está confiando eu não uso meio ilícito. Mas se ela está confiando no meio lícito, ela está pecando também. É a mesma coisa aqui. Alguém pode dizer assim, eu não tenho zelo, eu não sou como esses aí que ficam brigando, que ficam com esse zelo cego, corrupto, indiscreto. Mas aí a pergunta para você que está dizendo isso, mas será que você não está morno? Porque existe o zelo errado, e esse nós temos que evitar, mas existe o zelo certo, e esse nós temos que buscar. Vocês percebem? O zelo errado nós temos que evitar, mas quem não tem zelo nenhum, está errado também. Paulo condena não o zelo, mas o zelo sem entendimento. Nós temos que ser zelosos, irmãos. Nós temos que ser fervorosos. Nós temos que ser ardorosos no nosso serviço ao Senhor. E mornidão, amortecimento, alienação, apostasia, são coisas gravíssimas que o cristão deve evitar. Semana que vem nós vamos falar. Eu queria que vocês guardassem isso. Quero encerrar com essa palavra. Nós temos que evitar o zelo cego, mas nós precisamos do zelo iluminado. Porque mornidão, amortecimento, é tão prejudicial que o zelo cego. São coisas que nós temos que evitar. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos fortaleça, nos abençoe. Senhor, muito obrigado, porque nós, nesta manhã, podemos estudar, Senhor, a sua palavra tão bendita, tão santa. E nós oramos para que seu Espírito Santo, o Espírito de toda graça, ele possa nos mover, nos guardar de toda a sutileza do nosso coração pecaminoso, seja em usar meios ilícitos, seja em confiar nos meios ilícitos. Seja, Senhor, como nós aprendemos aqui hoje, a se deixar levar pelos deleites carnais, e seja também guardado desse zelo louco, indiscreto e cego, e também da mornidão. Senhor, nos guarde de tudo isso, nos faz temer, amar e servir ao Senhor com zelo verdadeiro, na sua palavra, na sua escritura, por obra e graça do Espírito Santo. Nós oramos assim em Cristo, e nós agradecemos. Louvado seja o seu nome hoje e sempre em Jesus. Amém e amém.